Shalom Adonai. Qual é a festividade, a celebração que interessa para o homem? Só tem uma nas Escrituras Sagradas, Páscoa. Mas a Páscoa, nos critérios de Deus, como é a Páscoa nos critérios de Deus? E quais são os Ibrema? No critério de Deus, inicia no pôr do sol e o primeiro mês do ano. No tempo que foi instituída a Páscoa, se contava 12 meses do ano. Então, o nome Abib, Êxodo, capítulo 13, versículo 4 ali, diferencia dos restantes dos meses. O Senhor mandou celebrar no primeiro mês, que aquele seria o primeiro mês, falando para os hebreus. Portanto, sempre do dia 14 até o dia 21, o povo celebra o Réveillon depois das 0 horas. Isso é a celebração do mundo. Portanto, no critério de Deus, ele mandou que o mês de celebração fosse o primeiro mês dos 12. Mas tem aquela mudança de calendário. Ao longo do tempo tem, que quando ele ficou sobre o jugo da Babilônia, os babilônicos botou o nome Nisan. E esse nome Nisan era o calendário babilônico que representava o 7º mês. Mas no período que Jesus veio, ainda no Nisan, a celebração foram feitas num período do tempo que o Senhor instituiu. Entretanto, o calendário gregoriano, que teve a origem ali já desde os romanos, no Império Romano, no calendário romano, ele está atualizado no calendário romano, março e abril. Aí eu te pergunto, o que é que tem a ver o calendário dos homens com a ordem primordial de Deus? Se estamos vivendo em uma geração que estamos sujeitos ao calendário dos homens, não impede de a gente celebrar no primeiro mês. Ah, mas o primeiro mês é janeiro. Não importa que o primeiro mês é janeiro. Até bom porque tem um J de Jesus. Até isso Deus permitiu o homem botar janeiro. Tem um J de Jesus. O que importa é que essa celebração deve ser iniciada no primeiro mês dos 12. O janeiro não é o primeiro mês dos 12. Eles não fizeram a atualização dos calendários. Então a gente faz a atualização da Páscoa do Senhor no critério do Senhor. Então não importa que é janeiro. O que importa é que é o primeiro mês. E, ao contrário do mundo, que celebra o Réveillon depois das 0 horas, o Senhor manda celebrar a Páscoa depois do dia 14. E, lembrando, na referência mencionada, sempre no pôr do sol. Porque o Senhor Deus fez o dia para que a gente fizesse tudo que fosse necessário, todas as obras necessárias à luz do dia. E à noite para resfriar o cérebro. É por isso que tem muita gente exaltado, estressado. Por quê? Porque se prolonga a certas horas da noite e o horário de esfriar o cérebro é reduzido. Não foi o Senhor que fez tudo isso para o nosso benefício, porque a gente fica trocando o dia pela noite, a noite pelo dia. Portanto, nós vamos celebrar sim, por iniciativa da Sólido do Sal e os meus inscritos, nós vamos sim celebrar a Páscoa do Senhor na atualização do calendário, no dia 14 desse mês de janeiro. Vamos sim celebrar. Não importa que o mundo todo contrarie, ou esteja discorde ou discorde, não importa que o mundo discorde. Mas o critério de Deus não é o primeiro mês? E ao longo dos anos não foram feitas alterações no calendário? Então vamos, gerações atual, tomar essa iniciativa. Porque essa Páscoa, ela não foi extinta. Pelo contrário, ela teve um aprimoramento. Que quando Jesus veio no mês da Bíblia, no primeiro mês, no dia 14, à tarde, ele sentou com os discípulos em Mateus
à tarde, está lá nos evangelhos, ele sentou com os discípulos para celebrar a Páscoa à tarde, e foi no primeiro dia que ele enfrentou a retaliação inimiga. Se o Senhor Jesus é o Cordeiro, o principal emblema, se o sangue dele nos justifica e nos regenera, se a palavra dele é o pão asmo, e ele só consumiu as ervas amargosas, e a gente tem que ter esses indícios de viver a realidade amargosa, por que não a gente atualizar o calendário? Vamos, meus inscritos, atualizar o calendário? Esteja sempre visualizando os vídeos, que os vídeos agora eu estou fazendo resumido. Já estou passando do tempo e eu quero que vocês entendam no racional e na lógica que há razões de sobra para a gente celebrar Páscoa, não com os emblemas do mundo, não com o período do tempo do mundo, mas dentro dos critérios de Deus, que é um critério que ele recomendou que fosse celebrado de gerações a gerações. Obrigado. Shalom Adonai.